Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando, lendo o livro de Levítico, e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 24. Nesse capítulo, o início do capítulo fala sobre o candelabro e os pães sagrados, o Senhor instruindo ali Moisés que os israelitas deveriam sempre trazer azeite puro de olivas batidas, para quê? Para que as lâmpadas do candelabro permanecessem sempre acesas. Sabemos que essas lâmpadas acesas representam a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é esse fogo que nos inunda, né? O candelabro, quando nós lemos Apocalipse, nós vemos que o candelabro representa o quê? A igreja do Senhor. Quando vai falar sobre as igrejas, que nós lemos ali na carta para as igrejas do Apocalipse, o candelabro representa exatamente as igrejas, ou seja, a igreja como corpo de Cristo formada por todas as igrejas do mundo. Então, o candelabro representando a igreja e o fogo acendendo a lâmpada ali do candelabro é a presença do Espírito Santo que precisa ser o quê? Alimentada continuamente. E aí os pães sagrados que deveriam estar sempre ali colocados regularmente perante o Senhor a cada sábado, isso como uma aliança perpétua entre Deus e o povo de Israel. Sabemos que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu, o pão que verdadeiramente nos alimenta. Então, tanto o candelabro quanto os pães sagrados, nós sabemos que apontam para a obra de Cristo Jesus, para tudo aquilo que Cristo Jesus é e tudo aquilo que Cristo Jesus realizou em favor de todo aquele que nele crê. E aí, na continuidade do texto de Levítico 24, nós vemos o castigo para a blasfêmia. Todo aquele que blasfemasse o nome de Deus, ele deveria ser morto. Fazendo uma comparação com o Novo Testamento, a única vez que fala sobre um pecado que não tem perdão é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E muitas pessoas ficam, meu Deus, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Será que eu cometi esse pecado que não tem perdão? Amados, esse pecado sem perdão é por quê? Porque o perdão está atrelado ao quê? A nossa fé em Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo é que perdoou todos os nossos pecados e nós acessamos esse perdão por meio da fé, da confiança em Jesus Cristo. E quem que nos convence do pecado, da justiça e do juízo para que nós possamos crer em Cristo Jesus? É o Espírito Santo. A Bíblia nos garante, Jesus falou isso, que ele enviaria o Espírito Santo para convencer o mundo, para convencer os homens, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando alguém rejeita essa obra do Espírito Santo, que é o convencimento que a única fonte de salvação é Cristo Jesus, porque o Espírito Santo é que nos convence disso, quando alguém rejeita essa obra, ele está blasfemando contra o Espírito Santo. Ele está rejeitando, ele está se rebelando contra o Espírito Santo. Não tem perdão. Por quê? Porque essa pessoa não vai depositar sua fé em Cristo Jesus e o perdão está atrelado à nossa confiança em Cristo Jesus. Então, é isso que nós vemos aqui como essa comparação, né, trazendo de Levítico 24 para a nova aliança hoje, sobre essa questão da blasfêmia. E o que eu quero compartilhar com os irmãos está aqui no final do capítulo 24, sobre aquela questão de olho por olho, dente por dente, o modelo de vida aqui estabelecido na lei. Então, eu quero ler dos versículos 17 até o 22, que está escrito assim: Se alguém ferir uma pessoa a ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal fará restituição, vida por vida. Se alguém ferir o seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como fez, lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra.
Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, aqui nós vemos o estabelecimento dessa lei, olho por olho, dente por dente, fratura por fratura, ou seja, assim como o homem fez, ele vai receber em troca. Aí vem Jesus e ele diz assim: olha, vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo a vocês. Jesus, ele faz o quê? Uma mudança nessa lei, claramente. E eu quero ler esse texto com os irmãos. Eu vou ler nos dois evangelhos, Mateus e Lucas, para ficar bem claro para nós o modelo de vida que Jesus Cristo veio estabelecer para nós, amados. É o modelo de vida do reino de Deus. É o modelo de vida no qual nós devemos nos apegar, crer, confiar, acreditar e nos sujeitar a esse modelo de vida. E muitas vezes nós ficamos ali resistindo a esse modelo de vida. Por quê? Porque vai contra a inclinação da nossa carne, vai contra aquilo que nós desejamos fazer pela justiça própria. E aí vale lembrar que a lei, ela não foi dada para justificar o homem, para dar vida ao homem, mas a lei veio para tornar o homem plenamente consciente do pecado e de fato tornou o homem plenamente consciente do pecado. Para quê? Para que o homem pudesse compreender o quanto ele precisa de Cristo Jesus. Então, nós lemos esse texto ali de Levítico 24, Deus estabelecendo, olha, se alguém matar um homem, ele deverá ser morto. Se ele matar um animal, ele deverá restituir aquele animal para o dono daquele que ele matou o animal. Se ele deixar alguém defeituoso, ele vai ter que ser ferido do mesmo jeito que ele feriu a pessoa. Ou seja, era a vingança, vamos dizer assim, estava estabelecido ali. Então, o que a pessoa fizesse, ela deveria receber em troca. Aí vem Jesus e fala essas palavras que eu quero ler aqui com os irmãos, que está em Mateus capítulo 5, dos versículos 38 até o 42. Jesus disse assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Esse mesmo texto eu quero ler no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, dos versículos 27 até o 36, está escrito assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Amados, aqui nós vemos claramente Jesus Cristo estabelecendo o modelo de vida do reino de Deus. É uma estrutura completamente diferente do modelo de vida desse mundo aqui e completamente diferente do que havia sido entregue na lei, porque a lei tinha um objetivo. O objetivo não era trazer vida, justificar o homem, mas tornar o homem plenamente consciente do pecado. A Bíblia nos ensina que a lei não é baseada na fé, mas quem fizer essas coisas, por meio delas viverá. Então, o objetivo, o propósito da lei era outro. Não era revelar o reino de Deus. Mas Jesus Cristo veio para revelar o reino de Deus, para estabelecer a nova aliança.
E daí ele diz claramente: vocês ouviram o que foi dito. Foi ensinado a vocês que era olho por olho, dente por dente, mas agora eu digo outra coisa a vocês. Eu digo para vocês amarem os seus inimigos, para vocês fazerem o bem àqueles que odeiam vocês, para vocês abençoarem os que amaldiçoam vocês e orarem por aqueles que os maltratam. Eu estou estabelecendo um novo modelo de vida, de bondade, de generosidade e de misericórdia. Amados, veja que é um modelo completamente diferente do modelo de vida desse mundo aqui e diferente do que muitas vezes nós temos alimentado no nosso coração. Eu não estou falando aqui, amados, que vou dar um exemplo que sempre é o que vem à tona quando falamos sobre isso, e as pessoas dizem: ah, então você é a favor que as pessoas sofram violência? Não, é claro que não. Por exemplo, dentro de casamento, ninguém está falando sobre isso, amados, sobre sofrer violência e ficar ali calado, sem falar nada. Não é sobre isso, e também não é sobre isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando aqui é: no seu posicionamento como cristão, você vai sofrer oposição. Você vai ter pessoas que não vão gostar de você. Vai ter pessoas que vão tentar caluniar você. Tem pessoas que vão tentar fazer algo contra você, criar armadilhas contra você. Por quê? Pessoas usadas pelo império das trevas. Para tentar o quê? Atingir você. Por quê? Porque você é um cristão, porque você é um filho de Deus. O que fazemos diante dessas situações? O que a Bíblia diz? Para nós nos vingarmos? Para nós buscarmos a ira, a vingança? É isso que a Bíblia nos ensina? Não. A Bíblia nos ensina a amar os nossos inimigos, a fazer o bem. Aqueles que falam mal de nós, nós não vamos falar mal deles. E pelo contrário, se tivermos uma oportunidade, vamos fazer o bem a eles. Se pudermos servi-los de alguma forma, faremos. Por quê? Porque esse é o modelo de vida do reino de Deus. Mas nós temos vivido tempos muito difíceis. Vou dar um exemplo aqui, talvez algumas pessoas logo fiquem assim, não gostem do que vão ouvir e vão dizer: ah, não é bem assim, irmã Catiane. Então eu já quero preparar você, abra teu coração, não para ouvir a mim, mas para ouvir ao Senhor. Isso é algo que eu tenho meditado, falado com Deus, buscado em Deus o entendimento, e meditando nessas escrituras fica muito claro o modelo de vida do reino de Deus qual é. Amados, muitas vezes nós nos aliançamos com situações, com pessoas que Deus não mandou nós nos aliançarmos para resolvermos problemas que temos em comum. Nós temos visto isso muito claramente na nossa nação em relação às questões políticas, governamentais. Os cristãos, muitos deles, não todos, graças a Deus, mas muitos lutando com armas humanas. E a Bíblia diz que nós não devemos lutar com armas humanas, mas com armas poderosas em Deus. Por quê? Porque nós não lutamos contra pessoas, mas nós lutamos contra principados, potestades, hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí nós vemos muitas vezes nós tentando nos vingar daqueles que se opõem aos cristãos, e aí muitos cristãos que veem a oposição, a pressão que o cristianismo sofre, estão se aliançando com pessoas que Deus não mandou se aliançar. Estão se unindo a situações que Deus não mandou se unir, porque nós temos um inimigo em comum. E essa é a estratégia de guerra dessa terra aqui. Os reis e governantes, vamos falar assim, governantes, porque hoje nós não temos mais os impérios como era antigamente, mas os governantes, eles se unem uns aos outros por terem o quê?
inimigos em comum. E aí, para derrotar os inimigos em comum que eles têm, eles fazem alianças. Depois que eles derrotam aquele inimigo em comum, aí eles começam a fazer uma análise novamente. Será que aquela aliança ainda compensa ou não? E quando eles percebem que não compensa mais, o inimigo em comum foi derrotado. Então agora eu preciso me desvencilhar dessa aliança que eu fiz, porque ela só tinha um propósito de derrotar aquele inimigo. Agora eu não preciso mais disso. É por isso que nós vemos tantas guerras, tantos conflitos. E aí a Bíblia nos ensina que no reino de Deus, a estrutura do reino de Deus é outra. A estrutura da nossa vida como cristãos, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, é outra. O Senhor nos ensina a guerrear não de acordo com a guerra natural, humana, terrena, mas a guerrear de acordo com o mundo espiritual. Porque a nossa guerra não é contra pessoas. Por isso que a Bíblia diz: amem os seus inimigos. Amem quem? As pessoas. Ame as pessoas. Ore por elas. Abençoe essas pessoas. Agora, guerreie com a arma correta. Utilize a aliança correta. Não é com pessoas ou com situações terrenas, mas é aliança com o Espírito Santo. É aliança com o Senhor nosso Deus, em oração, em clamor, em intercessão. Amados, nós temos visto a nossa nação enfrentando situações terríveis. E nós vemos a quantidade numérica de cristãos evangélicos aumentando na nossa nação. Que diferença nós temos feito como igreja? Se muitas vezes nós estamos lutando de acordo com o padrão desse mundo aqui, olho por olho, dente por dente, e Jesus disse: isso é o que vocês ouviram, mas agora eu digo outra coisa a vocês. Eu estabeleço um outro modelo de vida para vocês. Guerreiem de acordo com o reino de Deus. Amados, isso é algo para nós pensarmos, para nós refletirmos. Isso vale para a nossa vida como corpo de Cristo, isso vale para a nossa vida individualmente, nas situações da nossa rotina, lá no seu trabalho. Talvez você esteja lutando com um chefe, com um colega de trabalho, ao invés de lutar com as armas corretas. Abençoe aquela vida. Se puder ajudar, ajude. Mas ele fala mal de mim. Mas a Bíblia diz que nós devemos orar por aqueles que nos maltratam, abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Ao invés de você se tornar uma pessoa fria, rígida, que não transmite o amor de Cristo lá no seu ambiente de trabalho, porque eu sou perseguido, porque aquela pessoa me maltrata, porque aquela pessoa fala mal de mim, ou então na sua casa, na sua família, na igreja, isso acontece no meio da igreja, entre irmãos em Cristo. E aí muitos vão alimentando o coração vingativo. E ainda muitos utilizam-se da palavra de Deus fora do contexto, tentando manipular a palavra. Não, mas é dente por dente, olho por olho. É assim que eu vivo. Mas não é assim que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a abençoar, a amar. Sabe aquela pessoa que fala mal de você? Não fale mal dela. Abençoe ela. Se puder servi-la de alguma forma, sirva. Sabe aquela pessoa que é uma pedra no teu sapato? Ore continuamente por ela, interceda pela vida dela, clame pela vida dela. Você vai ver que enquanto você ora por ela, até mesmo aquela raiva que você sente, porque nós sentimos, vai indo embora. Enquanto você ora por ela, você confia que Deus está agindo em seu favor. Amados, a Bíblia nos diz claramente, é outro texto que eu quero ler aqui com os irmãos, que está em Romanos, que nós devemos vencer o mal com o bem e que devemos entregar a vingança a Deus. Deus sabe o que tem que fazer. Olha esse texto de Romanos, capítulo 12, eu vou ler dos versículos 17 até o 21, que está escrito assim: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados,
Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amados, nós precisamos lutar todos os dias da nossa vida para nós não nos amoldarmos ao padrão vingativo, orgulhoso, egoísta, iracundo, que não perdoa desse mundo aqui. Nós precisamos lutar contra isso, nos rendendo a Deus, orando pelas pessoas, abençoando as pessoas e sabendo que a nossa verdadeira guerra não é contra carne e sangue, como está escrito em Efésios, não é contra seres humanos, mas é contra potestades, principados, hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Se nós entendermos isso, nós vamos assumir um modelo de vida muito diferente do que nós temos visto aqui. Quantas pessoas se vingando uma da outra dentro da igreja. O apóstolo Paulo repreende os cristãos. Na sua primeira carta aos Coríntios, ele diz: vocês não conseguem levar a injustiça. Quando vocês têm uma causa entre irmãos, vocês levam para um tribunal ímpio julgar a causa de vocês. Isso é uma derrota completa. Como que cristãos não conseguem se entender? Como que filhos de Deus não conseguem se entender? Amados, que eu e você, nós nos posicionemos. E não é nos vingando, não é nos irando, não é nos enraivecendo, mas é vencendo o mal com o bem. É vencendo o mal com o bem. É amando, é servindo, é sendo generoso, é sendo bondoso, é exercendo misericórdia, é orando. Amados, é assim que nós vamos de fato viver a vida do reino de Deus. E amados, a recompensa nós recebemos do nosso Senhor. Como o apóstolo Paulo escreveu, o trabalho de vocês não é inútil, pelo contrário, o Senhor retribuirá, o Senhor recompensará. E nada melhor do que receber a recompensa do nosso Senhor. Então, que eu e você, nós sejamos ousados, nós sejamos humildes para nos render ao modelo de vida do reino de Deus. Um modelo de vida de bondade, de generosidade, de misericórdia, de compaixão, de amor, de vencer o mal com o bem, de não nos vingarmos, de não retribuirmos a ninguém mal por mal, pelo contrário, amarmos os nossos inimigos, como Jesus disse, abençoarmos aqueles que nos maltratam, orarmos por aqueles que nos maldizem. Ao invés de nós alimentarmos o coração rancoroso, nós vamos alimentar o coração que perdoa, que ora, o coração que ama, porque nós vencemos o mal com o bem. Não é com o mal. Tem pessoas que acham que vão vencer o mal retribuindo com o mal. Não, isso daí só multiplica a maldade. Nós cessamos com a maldade, aniquilamos com a maldade através do amor e da bondade que vem de Cristo Jesus. E é o Senhor mesmo que nos fortalece para vivermos assim, amados. Nós só precisamos nos render a esse modelo de vida. Só precisamos nos sujeitar a esse modelo de vida. E nesse modelo de vida nós não precisamos nos preocupar em nos justificarmos, em nos defendermos. O Senhor é a nossa defesa. O Senhor é a nossa justiça. Nós podemos confiar no Senhor. Sabe, talvez você esteja passando uma situação, seja no trabalho, seja na família, seja dentro da igreja com irmãos em Cristo, e você tenta se justificar e você tenta mostrar que você não fez nada, que você tem razão, que é injusto o que está acontecendo com você. Ao invés de tentar provar isso o tempo todo, entrega isso ao Senhor, assume o modelo de vida do reino de Deus e
começa a orar por essas pessoas, abençoar essas pessoas, servir essas pessoas em amor. Vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Essa é a palavra de Jesus Cristo para nós e esse é o modelo de vida que Jesus Cristo estabeleceu para nós. Como está escrito ali em Mateus, Jesus falando, né? Que eu li o texto de Mateus 5. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo a vocês, ou seja, eu estabeleço agora um novo modelo de vida. Amados, que eu e você sejamos humildes e corajosos para viver esse modelo de vida de perdão, de humildade, de generosidade, de misericórdia, de compaixão, de intercessão, de orar pelas pessoas, por aquelas que estão de alguma forma nos maltratando, que nós possamos assumir esse modelo de vida em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento, Jesus. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a viver assim. Tua palavra nos garante que os últimos tempos seriam tempos terríveis, que as pessoas seriam vingativas, rancorosas, egoístas, que elas teriam aparência de piedade, mas elas negariam o seu poder, ou seja, elas viveriam pela justiça própria. Ah, Pai, nos ajuda a viver nesse mundo tão maldoso, que a maldade tem se multiplicado, que o amor tem se esfriado, mas nós não queremos esfriar o teu amor em nós e através de nós. Nós queremos a sabedoria que vem do Senhor, o discernimento que vem do Senhor, a graça do Senhor sendo multiplicada em nós, para que nós possamos viver através do seu amor e vencer o mal com o bem. Nos ajuda, sozinhos nós não conseguimos. Precisamos da tua ajuda, Espírito Santo. Precisamos da capacitação que vem do Senhor, do fortalecimento, da ousadia que vem do Senhor. Ah, Pai, nós não queremos deixar a carne tomar conta das nossas decisões e retribuir o mal com o mal, não. Nós queremos retribuir o mal com o bem. Quando falarem mal de nós, nós não vamos retribuir. Quando nos acusarem, nós não vamos retribuir, não vamos ficar tentando nos justificar o tempo todo, não vamos entregar tudo isso ao Senhor e confiar plenamente no Senhor, sabendo que o Senhor cuida de nós. Vamos entregar tudo a Ti, Jesus. Nos ajuda a viver assim. Nós queremos que a nossa vida seja para a Tua glória e nós queremos de fato viver a vida do modelo do reino de Deus. Não queremos viver o modelo desse mundo aqui, não queremos viver a justiça própria da antiga aliança, como está escrito que na lei, aquele que viver essas coisas, de fato viverá por elas, ou seja, é a justiça própria, é a capacidade própria. Nós não queremos viver assim, Pai. Nós queremos viver em contínua rendição ao Senhor, confiança no seu poder, Jesus, no seu cuidado, na sua graça sobre nós. Então nos ajuda a colocar essa vida de humildade, de generosidade, de bondade, de amor em prática. Nos ajuda nisso. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.